webinar de hoje é sobre ética e boas práticas na publicação científica. Nós baseamos a nossa formação nas práticas e nas informações da COPE, a Committee of Publication Ethics, e o que vamos ver hoje é primeiro o que é isto do Committee of Publication Ethics, os princípios de transparência e boas práticas, como ter um gabinete editorial de sucesso e depois quais são os atores e as suas responsabilidades na adesão a boas práticas e a princípios de ética. Neste caso, veremos os autores, os revisores e depois os editores, digamos assim, que fazem a gestão editorial e os processos para identificar preocupações éticas e como o poderão fazer. Então, a COPE, como tinha referido, é o Committee of Publication Ethics e é uma organização internacional comprometida com a educação e formação de editores, universidades, centros de investigação e todos os que estão envolvidos em questões éticas na publicação. E a COPE tem então como objetivo promover a inclusão de práticas éticas na cultura da publicação científica através da educação e do debate profissional na comunidade científica e académica. Em primeiro lugar, vamos então falar nos 16 princípios de transparência e boas práticas que a COPE nos recomenda. Eles estão divididos em 4. Em primeiro, o conteúdos da revista, eles baseiam mais as informações nas revistas, mas esta questão também pode ser aplicada facilmente à publicação de livros, mas neste momento vamos falar mais na questão das revistas. Dividem então em conteúdo da revista, práticas da revista, organização e práticas de negócio. O primeiro, o título do jornal, da revista, estava a ler ali em inglês. O título da revista deve ser bem explícito, único, não ser confundido com outra revista que possa existir e para não levar a que os autores pensem que estão a enviar para uma revista e estão a enviar para outra, e o âmbito da revista deve ser bem definido, bem claro e específico. Em relação ao website, deve ser regularmente atualizado, bem definido, bem utilizado segundo as práticas técnicas de manutenção de websites, deve ter a informação toda necessária e não levar os autores e os leitores a informação que não é correta. Deve ter critérios de autoria, ter a inserção de ISSNs, tanto impressos como eletrónicos, se a revista for impressa, separados e bem acessíveis, visíveis principalmente na primeira página, se possível, na página de início. E se eventualmente tiver informação que for copiada de outro website, deve ser dada o crédito devido, tal como qualquer informação que se retire do outro lado, claro. Depois, periodicidade da publicação. A periodicidade da publicação deve ser bem definida, clara e não deve ser apenas descrito se é anual, semestral, mas sim também colocar em que mês é que está prevista a publicação daquele volume, daquele número, se é em janeiro, fevereiro, se é no final da periodicidade, no início, e claro, ser cumprida à risca, sem atrasos e sem qualquer problema de não cumprimento de periodicidade. Depois, a preservação digital também deve ter um backup eletrónico bem definido e bem estruturado. Para quem aqui está que utiliza o Open Journal System, existe um plugin desenvolvido pelo PKP que responde a esta necessidade.
Todas as revistas que aderem a esta política, é possível verificar isso através do Keepers Register, que está visível no portal internacional do ISSN, ou então na Public Medical Publication também existe esta informação. Em seguida, a quinta prática, a prática do copyright, do direito de autor. Os termos do direito de autor devem estar também bastante claros e explícitos. Quem é que é o detentor, se é a revista, se é o autor. Nenhuma das duas práticas é melhor que a outra, ser o autor ou a revista, mas tem que estar essa informação bem explícita e não dar aso a desentendimentos. Os termos do copyright dos artigos devem ser diferentes dos termos do copyright do próprio website, e o detentor dos direitos de autor deve estar explícito não só nas instruções aos autores, mas também no próprio artigo. Não necessariamente no artigo no PDF, mas pelo menos na landing page, digamos assim, na página onde temos os metadados do próprio artigo. Depois, publicação na ética, deve haver umas instruções. O computador não está a gostar de mim. Deve haver um código de ética e publicação e ética de publicação explícita, em que defina, tanto para os autores como para os revisores, o que devem fazer e como é que a revista procede no caso de haver casos de más práticas e de más condutas. Deve estar explícito e bem definido todos os casos que pode haver, e claro, podem utilizar os guias da COPE para escrever o vosso guia de boas práticas e ética para a vossa revista. Depois passamos já para a revisão por pares. O processo de revisão por pares também deve estar bem explícito, tal como tudo, todos estes princípios definem que tudo deve estar bem explícito e claro, mas deve estar definida qual é o processo de revisão por pares, se é aberta, se é fechada, se é cega, se é duplamente cega. Quanto tempo é que, em média, demora o processo de revisão por pares, se os revisores fazem parte do conselho editorial ou vão recorrer a revisores externos, ou se até será o próprio editor também um revisor. Essa informação deve estar clara e não levar a um mau entendimento por parte dos autores e dos próprios revisores. E dos leitores também, porque essa informação também é importante para os leitores. Em seguida, qual é o tipo de acesso que vamos dar à nossa revista, se é acesso fechado ou acesso aberto, e mesmo no caso do acesso aberto, se para os leitores terem acesso aos artigos, se têm que fazer um registro na revista ou não, se basta entrar e ler. Ou então, se for fechado, qual é que é o tipo de acesso, como é que poderão ter acesso a esses artigos? Se terão que pagar uma subscrição da revista, se pode ser uma subscrição apenas de um artigo. Essa informação deve estar explícita, muito clara e não levar a desentendimentos. Depois, propriedade e gestão. A revista deve ter claramente definido e explícito se a revista pertence a um centro de investigação ou a uma universidade, quem é o editor e quem é os contactos, contacto principal e contacto técnico, mas principalmente qual é a afiliação da revista, quem é que
é dono, digamos assim, da própria revista, se é o centro se é o vosso centro, se é a própria universidade, se é uma escola, uma faculdade, ou se é uma sociedade científica, também é possível, não há só revistas de universidades. E depois o conselho editorial, ou o conselho executivo, científico, como queiram chamar, o conselho editorial tem que ter pessoas reconhecidas na área, na área científica em que a revista, da própria revista, do âmbito da revista, e as pessoas não podem estar lá só, ou não devem, neste caso estamos a falar de boas práticas e não de proibições, mas não devem estar lá apenas como nomes que conhecemos de ser uma pessoa especialista da área, mas sim alguém que realmente concordou em estar lá e em ajudar a revista, em efetuar revisões, e principalmente, que é uma informação, é algo, um papel muito importante do Conselho Editorial, que infelizmente nem sempre é cumprido, é ser um maior publicitário da própria revista. O Conselho Editorial deve fazer o máximo possível publicidade à revista para conseguir mais submissões e mais visualizações, mas, como estava a dizer, tem que ser pessoas que realmente concordaram com isso, e o Conselho Editorial deve ser revisto, os nomes que estão devem ser revistas frequentemente para não ficar desatualizado e haver pessoas que já não estão a fazer qualquer tarefa para a revista. As pessoas que estão no Conselho Editorial devem devem ter o seu nome, o seu nome e a sua afiliação no próprio website da revista. Bem como, passamos agora ao seguinte, ao princípio seguinte, assim como a sua afiliação, não só a sua afiliação, mas o seu contacto, deve ser possível contactar os membros do Conselho Editorial facilmente. Depois, na questão já das práticas de negócio, isto é uma tradução assim um bocadinho mais à letra, mas é mais ou menos isto. É criterioso que esteja sempre definida qualquer tipo de taxas que a revista cobre aos autores, e estas taxas não são só as APCs que tanto conhecemos, as Article Processing Charges, existem outros tipos de taxas, e essas taxas devem ser sempre bem definidas. Por exemplo, taxas temos as taxas das APCs que são taxas de processamento, mas podemos também ter taxas de tradução, taxas de... Não sei, aqui há uns dias tínhamos falado que, entre nós, que havia revistas que, em vez de pedirem taxas de processamento, dizem que não há taxas nenhumas, mas depois obrigam a comprar X volumes da revista publicadas, e que normalmente é sempre um valor absurdo. Todas essas taxas que possam existir na vossa revista devem estar claramente definidas à partida, antes do autor submeter, para ele saber o que é que poderá ter que pagar ou não. E também se tendo taxas, porque a vossa revista pode não ter taxas nenhumas, claro, e seria o ideal, seria no mundo ideal não haver taxas nenhumas, mas claro que as revistas também precisam de pagar pessoas, pelo menos, recursos humanos é o valor mais caro, mas se houver taxas tem que também estar explícito se alguns autores vão ter uma waiver, digamos assim, se vão deixar não pagar, também deve estar explícito quando, a quem. Todas essas informações devem estar no vosso website. Depois, se tiverem outros tipos de modelos de negócio, podem aceitar publicidade, por exemplo, mas essa informação deve estar também clara, que aceitam publicidade paga, ou então financiamentos,
até podem ter a revista em acesso aberto e sem taxas nenhumas, mas depois terem as subscrições da revista impressa, essa questão também deve estar explícita. Ou então o marketing direto, estou já a falar das outras, de uma vez só, outros tipos de marketing direto que possam ter. Todas essas informações são possíveis, são boas práticas, mas a boa prática é ter essa informação sempre explícita e clara para toda a gente. E pronto, e estas são as 16 boas práticas. Bem, o meu rato está a mexer sozinho. Então, seguimos para as 4 atividades principais para ter um gabinete editorial de sucesso. Existem 4 definições e instruções que devemos ter. Devemos, em primeiro lugar, desenvolver instruções para os autores que sejam claras e que não dê asos a dúvidas. Instruções para os revisores e todas estas, nas 2 instruções devem estar também como explícito como é que depois o editor resolve problemas de má conduta ou de más práticas, e depois desenvolver processos que ajudem a identificar preocupações éticas e desenvolver instruções para responder prontamente, para os editores já saberem como fazer caso haja suspeitas de violação ética, tanto por parte dos autores como por revisores, ou até dos editores, que também podem ter más práticas, porque nem sempre as revistas têm apenas um editor, normalmente tem mais do que um, e às vezes até têm editores convidados que não aderem às boas práticas de publicação e que devem estar como fazer, as instruções de como fazer já bem definidas à partida. E então, quais são os atores e as suas responsabilidades quando vamos na adesão a boas práticas? Em primeiro lugar, os autores. Na nossa revista temos sempre as instruções aos autores, que já normalmente inclui os critérios de submissão, os critérios como devem preparar o manuscrito e até como decorre o processo editorial. Além disto, destas informações já básicas e habituais, podemos também incluir uma definição clara, ou melhor, instruí-los a como definir claramente a autoria nas suas submissões, quais as responsabilidades dos autores e do autor correspondente, o que é que cada um deverá fazer, e como declarar as contribuições de cada autor na submissão e na publicação. Todos sabemos que existem muitos artigos escritos a mais do que uma mão, mas nem sempre cada autor tem exatamente o mesmo papel, a mesma percentagem de trabalho naquela investigação, naquele artigo. Essas contribuições devem ser bem explícitas nos artigos e nas instruções aos autores, os editores podem informá-los como devem fazer. Já tivemos o ano passado uma outra formação sobre a taxonomia crédito, como dar crédito aos diferentes contribuidores de um artigo, que deixei aqui o link do guia do PABIN, que depois podem dar uma vista de olhos para saber melhor. Depois também como reconhecer os não autores. Há contribuidores de um artigo que até podem fazer bastante para um artigo, mas que não são, pelos critérios de autoria, não são considerados autores, e então podemos colocar nas instruções como devem reconhecer estes não autores. Por exemplo, um tradutor do artigo, mas que não teve, só fez a tradução, não teve trabalho direto no próprio artigo, pode ser, o seu nome faz todo sentido estar no artigo, mas não será um autor, e podemos fazer uma nota de agradecimento,
algo do género que deve estar bem explícito na revista como pretendem que façam. Depois também nas instruções podemos definir e já informar os autores como é que a revista gera as potenciais disputas da autoria, e estas questões vamos falar em seguida quando falarmos da parte dos editores. Devem estar informadas sempre antes da submissão e nas instruções quais são os tipos de taxas cobradas aos autores e qual o valor, qual é que é a política que a revista tem para a propriedade intelectual e para a política de dados de investigação, e também informado qual é a ética de investigação e publicação e como é que são geridos os conflitos de interesse e quais o modo de atuação da revista em casos de má conduta. Esta informação já deve estar definida antes e, portanto, bem explicitamente descrita no processo. E também qual é que é o processo de revisão por pares, para os autores estarem já a contar como é que o seu artigo irá ser revisto. Depois, os editores podem também solicitar alguns elementos aos autores que não estejam exatamente nas instruções, mas que podem ser solicitados mesmo, como, por exemplo, a confirmação de que realmente leram e compreenderam as instruções dos autores. Sabemos que nem sempre os autores leem e cumprem as instruções, portanto, ter essa confirmação é bastante importante. Uma declaração extra fora do artigo de qual é que é o tipo de contribuição de cada autor, qual é a declaração de autoria. Uma informação sobre o financiamento, se aquela investigação está incluída em algum projeto, se, por exemplo, a FCT, o Horizonte 2020 ou o Horizonte Europa financiou a investigação e o artigo. Solicitar uma declaração de conflito de interesses, para termos a certeza que realmente não existe qualquer tipo de conflito de interesses, e um comprovativo de permissão de uso de material protegido pelos direitos de autor de outras pessoas. Também é habitual nos artigos haver imagens ou não só me lembro de imagens, mas pode haver tabelas ou gráficos que são de outras pessoas e que esses materiais podem estar protegidos por direitos de autor e, portanto, para serem publicados é preciso ter comprovativo que realmente o autor tem a permissão para utilizar esses materiais. E depois a confirmação que o manuscrito é realmente original e não foi enviado para outra revista ou para um capítulo do livro, por exemplo, para termos realmente essa confirmação, apesar de devemos sempre confirmar na mesma essa originalidade do manuscrito. Depois, os revisores, o que é que podemos incluir nas instruções aos revisores, além do modelo de revisão por pares, e como é que esta é gerida. Podemos informar como é que selecionamos e como é que damos formação aos revisores. Esta formação não é muito habitual, mas seria bastante interessante as revistas poderem dar uma formação de como pretendem que os revisores atuem e também como gerir conflitos de ética. Também devemos informar quantos revisores é que cada manuscrito terá, quantos é que vai ter, se 2, se 3. Quais são as responsabilidades dos revisores quando fazem a revisão de um artigo. Também informar a ética de revisão e informar quais são os conflitos de interesse que podem os revisores ter e, portanto, por exemplo, recusar por causa disso, por causa de haver algum conflito de interesses. Também a política de confidencialidade do processo e dos materiais do autor. Os revisores têm acesso aos materiais muito antes de eles serem publicados, portanto, devem mantê-los confidenciais. E qual é que são os procedimentos caso o revisor queira nomear um co-revisor. Às vezes os revisores precisam de uma segunda opinião e podem querer
que uma outra pessoa dê uma segunda opinião sobre a sua própria revisão. Também, como é que devem efetuar a revisão, como é que pretendemos que os revisores revejam o artigo ao qual os designamos e qual o prazo que pretendemos que nos entreguem a revisão. Também não é, o prazo, infelizmente, atualmente não é assim muito comprido, mas convém que esteja essa informação já definida à partida. Também devemos informá-los como é que hão de proceder se suspeitarem que há conduta imprópria em investigação na publicação. Quando estão a rever um artigo, podem suspeitar logo que existiu conduta imprópria, então como é que devem proceder, como é que queremos que eles preparem o relatório de revisão e, mais importante que isso, quem é que é o proprietário deste relatório. O relatório de revisão também tem direitos de autor, é escrito pelo revisor, portanto, na parte do editor falaremos como é que se deve proceder em relação a este relatório de revisão. E por fim, informar os revisores como é que o editor depois tomará a decisão editorial, seja de aceitar, rejeitar ou até enviar novamente para o autor para ele fazer algumas revisões. Podem ser, por exemplo, o editor toma a decisão exatamente como os revisores recomendaram, ou o editor toma a decisão consoante, baseado nos revisores, mas a decisão é dele. Ambas estão corretas, mas esta informação deve estar explícita antes da revisão. E alguns aspectos importantes que os revisores devem ter em conta quando realizam uma revisão do artigo e que convém que verifiquem, além de... Portanto, ali uma grelha. Peço desculpa, faltou-nos ali um L em público. Algumas informações que os revisores devem ter em atenção quando revêem o artigo, além de lerem o próprio artigo e verificarem se é de qualidade, se não é, devem tentar verificar se o autor já publicou aquele artigo antes, portanto, se o artigo é ou não original. É habitual tentar reutilizar artigos para publicar novamente, e, portanto, deve-se ter em atenção essa questão. Se o autor, o artigo que enviou é um plágio de outra publicação. Posso colocar uma dúvida ou só no final? Sim, claro. Não pode, esteja à vontade. Pronto, porque o que é que significa reutilização? Porque a questão é onde é que começa o limite e onde é que acaba, porque muitas vezes as pessoas desenvolvem textos ou fazem, como é que digo, atualizações quando saem novas leis ou coisa assim do género, isto no caso do direito, de ideias que tinham tido já antes e que já tinham publicado antes e agora querem dar nota da evolução da situação. Isso não, suponho eu, que já não é uma republicação, certo? Não. Isso é uma atualização de uma publicação, mas deve estar explícito no artigo que é uma atualização de um artigo, e aí já é uma boa prática. Se publicar só assim, pronto, não é uma prática, mas convém-se. Mas é menos claro. Sim, é menos claro, e publicar uma investigação que já foi publicada é quando o artigo é, não sei, praticamente igual. Textualmente mesmo, é isso. Ou então a informação é a mesma, mas alterou algum texto só para dizer que não é exatamente a mesma coisa, ou, por exemplo, também se o artigo for publicado em português, cá em Portugal, e depois o mesmo artigo completamente traduzido para inglês e vai publicar na América, por exemplo. Okay. Isso é. Ou seja, quando isso se passa, deve-se colocar em nota de rodapé a indicação de que este texto foi publicado em língua inglesa no local X, por exemplo. E aí já faz parte da revista aceitar ou não, depende das instruções que a revista e as regras tem. editoriais, não é? Exatamente, é isso.
Pronto, então, continuando, o revisor deve verificar se a publicação é um plágio. Aqui na Universidade do Minho temos a ferramenta Turnitin para verificar estas questões de detecção de plágio, que é uma ferramenta bastante forte e não detecta bastante o plágio, e não só na própria língua. Por exemplo, esta questão que eu estava a falar agora de ter um artigo em português e tentar publicar o mesmo artigo em inglês, o Turnitin também detecta. Apesar de que o Turnitin é mais direcionado para trabalhos académicos, como teses e dissertações, temos da mesma empresa, digamos assim, o Authenticate, que é também uma ferramenta de detecção de plágio mais direcionada para artigos e livros académicos e científicos. Para Carla, não se importa, por favor, repetir o nome desta última aplicação? É o Authenticate. Depois posso enviar essa informação por e-mail, porque, como é em inglês, nem sempre percebemos bem os nomes. Depois, continuando, também devem verificar se a investigação teve em conta os procedimentos éticos da área científica. Os procedimentos éticos de investigação mudam de área para área e, portanto, a revista deve definir quais são os seus procedimentos e também se obteve as aprovações e consentimentos apropriados. Estou a pensar, por exemplo, numa investigação que tenha inquéritos ou questionários, convém que quem os respondeu tenha dado consentimento que essas informações sejam partilhadas. E, portanto, depende, lá está, da área para área, mas os próprios revisores sabem quais são os procedimentos éticos da sua própria área. E depois, se existem evidências de que os dados tenham sido fabricados ou manipulados, em vez de serem conclusões realmente reais, passo a redundância, e se os autores declararam algum conflito de interesses que sejam facilmente verificáveis e que sejam relevantes. Estas são aquelas formações que eu tinha falado anteriormente que as revistas poderiam dar aos revisores, mas claro que nem sempre isso é possível, e até porque nem sempre os revisores as revistas têm uma bolsa de revisores e sim, são revisões ad hoc. E agora passo a palavra à minha colega Marisa, que irá apresentar o resto. Boa tarde. Como já foi possível perceber, aqui a equipa, por assim dizer, que está mais relacionada com a gestão editorial, tem um papel principal nesta definição das preocupações éticas e também das boas práticas, em particular o editor-chefe ou editores-chefes, porque podem ser mais do que um, é o principal responsável pela revista, pela qualidade do material e também por esta adesão aos padrões éticos, e é ele ou eles que definem então estes tipos de má conduta, as políticas e os procedimentos. Toda esta informação, como tem vindo a dizer a Carla, tem de estar clara no site e tem que estar num local visível, para além, obviamente, de ter de ser cumprida. A COP vai nos dar alguns recursos que nos podem ajudar a definir estas políticas e estes procedimentos, contudo, isto terá sempre uma decisão dependente do próprio editor e que também não pode ignorar a própria área científica. Por exemplo, há questões como a manipulação das imagens que são centrais em algumas áreas e que por isso é necessário estabelecer estes procedimentos no site, enquanto para outras áreas pode não ser tão relevante. E há questões mais transversais, como as questões do plágio, que devem estar descritas em qualquer revista, independentemente da área científica. Portanto, cabe sempre aqui ao editor-chefe também ter este peso e medida em relação àquilo que é necessário estabelecer ou não. Além disso, existem ainda especificidades, como por exemplo o registro de ensaios clínicos, as questões das experiências com animais, consentimentos informados, que dependendo da área para a área importa destacar mais ou menos.
Além das questões que fomos falando, há aqui claramente processos específicos nos quais temos que pensar quando pensamos nas questões éticas. Obviamente são tudo processos relacionados com as boas práticas, mas vamos destacar então 7 elementos nos quais temos que pensar, que se vão cruzando com aquilo que a Carla foi dizendo, e também apontar algumas particularidades. Desde logo, temos de definir processos de como lidar com estas alegações de má conduta. É preciso definir como vamos lidar com as alegações, tendo sempre em atenção a rapidez e, sobretudo, a transparência. É importante designar uma pessoa de contacto. E é importante designar também uma pessoa, um painel que vai rever estas alegações e que vai iniciar uma investigação imparcial. Eu sublinho esta questão do imparcial porque muitas vezes estas alegações podem ser direcionadas à revista como um todo, ao editor-chefe, portanto é sempre importante garantir esta visão independente. Na linha desta visão independente vêm desde logo as ideias, ou pensamos desde logo nos conflitos de interesse, que é o processo que eu tenho já identificado a seguir. É preciso definir claramente aquilo que a revista entende por conflito de interesses e como vai gerir estes conflitos. É importante, por exemplo, dizer a um autor que tem que identificar o financiador ou um conflito de interesse, mas é importante não nos esquecermos que os conflitos de interesse não são só de autores. Os conflitos de interesse, como a Carla já disse, são transversais aos diferentes atores que vão estar envolvidos na publicação científica. Por exemplo, no Conselho Editorial, nós podemos pedir ao Conselho Editorial para nos identificar quais são os possíveis conflitos de interesse. Desde logo podem existir conflitos de interesse porque uma pessoa está em vários conselhos editoriais e pode estar nos conselhos editoriais de mais do que uma revista que são concorrentes, por assim dizer, pelo mesmo manuscrito. Será que essa pessoa, primeiro, terá capacidade de resposta e depois irá estar influenciada de alguma maneira? E existe ainda uma questão mais ampla, que é se uma pessoa que está num conselho editorial, mais que uma revista que é muito relevante num campo, será que essa pessoa não vai ter uma posição injusta de definir aquilo que é ou não publicado nesse campo? Essas questões devem ser levadas em consideração, além de depois termos de ter em consideração questões em momentos particulares, por exemplo, um membro do Conselho Editorial quando revê um artigo de alguém que, por exemplo, identifica que conhece, ou que tem outro conflito qualquer, portanto, não só o geral, mas também particularidades que também temos que ter em consideração. E depois existem conflitos de interesse que são de diferentes tipos. Nós podemos falar de conflitos de interesse simplesmente quando estamos a falar, então, um editor da minha revista pode publicar na minha revista? Aqui, primeiro, não podemos proibir ninguém de publicar na revista, mas é claro que temos que ter algumas preocupações adicionais. Desde logo, o editor não pode ser editor do seu próprio artigo. Teremos que ter um editor associado. E se aceite, a COP recomenda até que, se possível, para adicionar um comentário a explicar que foi garantida a transparência. Portanto, estas questões de transparência, de garantia, neste caso sobretudo, que a revisão por pares acontece sem nenhum condicionamento, é particularmente importante. Ainda na lógica de transparência, é importante incluir políticas de disponibilidade de dados. A disponibilização de dados está muito ligada à transparência, mas também a um modo de supervisionar a informação, ou seja, de garantirmos que a informação que está num manuscrito não é fabricada, não é falsificada. Se incluirmos este tipo de políticas e se considerarmos que é encorajado ou obrigatório a disponibilização de dados, é preciso esclarecer quais são as exceções e se é necessário disponibilizar uma declaração de disponibilidade dos dados. Depois é necessário indicar como é que vamos citar os dados e, se relevante, temos ainda de considerar aspectos como os dados anonimizados, a confidencialidade de dados, portanto, abordar estas questões que podem criar aqui alguns desafios éticos na própria descrição da política.
Quanto àquilo que é a supervisão ética, como a Carla já disse, esta informação tem de estar disponível no site. Temos de incluir diretrizes claras sobre esta conduta ética na investigação, sempre garantindo um respeito pelos sujeitos envolvidos na investigação. Estamos aqui a falar de uma proteção da dignidade, estamos aqui a falar de cuidados particulares, por exemplo, com populações vulneráveis, mas também outras preocupações que possam ser de nível mais legal, associado aos dados. E mais do que incluir esta informação, também temos que garantir que os trabalhos que estão nas nossas revistas cumprem estas garantias éticas durante a investigação. Não estava a colaborar comigo. Em relação à propriedade intelectual, a revista, como também já foi dito, tem de ter claras as suas políticas de propriedade intelectual, incluir a questão dos direitos de autor. Como já dissemos, é completamente aceitável transferir ou não transferir os direitos de autor, mas a revista tem de ser clara em relação a isto, tem de indicar quais são as licenças de publicação, e esta informação tem de estar não só no site geral, como também nos artigos. É necessário indicar os custos e é necessário também indicar se o autor depois poderá depositar o material em algum repositório institucional ou similar e que versão pode então depositar. Esta informação tem de estar no site da revista. Adicionalmente, vocês podem colocar esta informação numa plataforma que se chama Sherpa-Romeo, que é um serviço que agrega esta informação, depois também vos podemos dar essa indicação. Ainda sobre a propriedade intelectual, existe a questão de esclarecer o que é uma publicação prévia, e cada vez mais existe o depósito de pré-prints, numa lógica da aceleração, da disponibilização da informação produzida e do conhecimento produzido. Os pré-prints são manuscritos antes da revisão por pares e podem ser disponibilizados em repositórios, em servidores pré-prints, etc. É aceitável uma revista aceitar ou não um pré-print, mas a revista tem de ser clara e dizer nós aceitamos, nós não aceitamos, e aquilo que considera então o original, se considera que deixa de ser original a partir do momento em que o pré-print está disponível, então tem de ser claro em relação a isso. Deve ainda esclarecer aquilo que é plágio, publicação redundante, duplicada ou sobreposta. E aqui existem várias margens, como já vimos, é difícil às vezes definir o que é uma coisa, o que é outra. É necessário ter em consideração diferentes aspectos, como a extensão, mas também o contexto em si. Será diferente existir um documento que tem uma citação feita de forma inapropriada ou incorreta, ou existir um plágio de uma frase, de um parágrafo ou de um artigo inteiro. Portanto, teremos que ter isto sempre em consideração. A COP fala ainda de uma questão que eu achei particularmente interessante, por ser uma particularidade, que é a resposta face ao autor do artigo ser diferente em função do tipo de investigador, ou seja, se é um investigador sénior ou se é um investigador mais júnior, dizendo que no caso dos mais júniores poderá dar-se uma resposta mais educativa e no caso dos séniores poderá dar-se logo um contacto com a instituição a que os autores estão associados. Aqui, além do plágio em si, temos a questão, obviamente, do autoplágio, que também será uma questão de extensão, mas também uma questão de contexto, porque será diferente uma replicação de uma parte da metodologia, por exemplo, se for num projeto bastante amplo e em que haja indicação de que essa informação já está num outro artigo e que seja necessário repetir essa informação metodológica, será completamente diferente isto de replicar completamente uma secção de resultados ou de conclusão. Aqui coloca-se ainda outra questão, se calhar um pouco mais, com barreiras mais finas, digamos assim, que é a questão de aceitar republicação ou publicação de excertos de teses ou dissertações, que é uma informação que a revista também deve indicar.
Ainda na propriedade intelectual é necessário esclarecer então como reproduzir o material com direitos de autor, como citar e as situações em que é necessário pedir autorização. Também diretamente relacionado com isto está a descrição da própria gestão da revista. É importante, como já foi dito, descrever esta infraestrutura, um modelo de negócio, o proprietário, ter os contactos, as políticas, os processos, toda esta informação é importante estar descrita e bem clara no site, sob o risco de me tornar algo repetitiva, mas a transparência é sem dúvida a chave das boas práticas e é assim, sobretudo, nesta transparência e nestas boas práticas se distinguem as revistas que cumprem a ética de revistas predatórias. Portanto, é importante terem esse cuidado. E nesta descrição é particularmente importante a descrição da revisão por pares, que é um elemento central nestas boas práticas, e além da descrição do processo é importante as revistas terem diretrizes sobre o que é aceitável ou não nos pareceres dos revisores, a nível de tom e de linguagem, e se, caso se aplique, se fazem edição ou suprimem alguma informação dos pareceres. Aqui está associada esta lógica então de quem é o proprietário dos pareceres, e é preciso a revista definir, por exemplo, se um tom é completamente desadequado, se vai editar esse parecer. Claro, aqui é sempre importante ter em consideração que não podemos em momento algum, e tem que existir uma preocupação em não deturpar o parecer. Se em algum momento se colocar a questão da edição, é uma edição meramente de linguagem, então não é uma edição de conteúdo e idealmente deve ser em concordância com o revisor. Caso a revista assuma que não faz qualquer edição de pareceres e surja algum tom ou linguagem desadequada, a revista também pode, na mensagem que envia ao autor, colocar uma nota de que não edita os pareceres e indicar ao autor como é que pode responder então a este parecer, podendo mesmo indicar que, se o autor preferir, pode ignorar essa parte. Por fim, a publicação não termina com a publicação, ou seja, existe trabalho além da publicação, e é importante definirmos o que é que acontece caso surjam discussões e correções no pós-publicação. É necessário permitir este debate e é sobretudo necessário ter uma política de transparência de como lidar com as críticas a artigos publicados e quais os mecanismos para corrigir, rever ou retratar artigos já publicados. Primeiro, tem-se de considerar se a crítica tem algum tipo de valor, depois teremos de ver se é uma correção, se é uma retração, e no fundo o que é que vamos fazer em cada situação. Retratar um artigo poderá estar associado a questões de plágio, a questões mesmo legais, uma manipulação de uma revisão por pares, fabricação de dados, no fundo associada a más práticas, denotar que retratar um artigo não implica simplesmente eliminar, aliás, no mínimo, os metadados, portanto o título e os autores têm de ficar disponíveis e tem de existir um rótulo a indicar que este artigo foi retratado, portanto não é simplesmente apagar. Esta informação tem de ser enviada para as bases de dados para que os investigadores possam ser informados então que este artigo está nestas condições e para não o citarem indevidamente. E, por fim, questões de autoria, por norma, não levam a retratar os artigos. Estas disputas devem ser resolvidas entre os autores e as alterações dos autores têm de ser acordadas entre eles mesmos para a revista a poder fazer esta correção. Dito isto, eu sei que nós falamos de assuntos que são muito sensíveis, com muitas barreiras assim muito fininhas, portanto nós queríamos muito ouvir as vossas opiniões, as vossas dúvidas, os vossos pareceres, portanto abríamos agora aqui a discussão. Estava aqui a perguntar-me como e que mecanismos é que podemos nós estabelecer no sentido de permitir esse debate pós-publicação, por exemplo. Já algum deles alguma vez fizeram no Minho, com a editora, por exemplo? Nós aqui eu não conheço nenhuma revista
que o tenha feito, mas podem usar cartas aos editores. Existem também sites externos em que podem comentar. Há casos de emissões de erratas mesmo aos artigos, em que é remetido para o próprio artigo que já foi publicado, comentários que as revistas podem publicar. Na verdade, nós aqui não temos nenhuma revista que o faça, mas acho que é uma questão interessante a experimentar até. Sim, é interessante. No entanto, se me deixar a terminar, a resposta da minha colega Marisa, para as revistas que usam o Open Journal Systems, existem plugins que permitem haver espaço para comentários dos leitores por baixo dos artigos e que os próprios autores depois podem responder aos comentários, e isso é bastante importante e bastante interessante, mas de facto nós ainda não temos essa experiência, mas quem sabe alguma das revistas que aqui esteja, que seja da nossa, que esteja alojada na minha editora, esteja disponível a fazer isso. Abro o apetite para quem o quiser fazer. Sim, pode até gerar-se uma discussão muito interessante, de facto. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não precisa de ser uma pergunta, pode ser contar um caso, uma experiência que tenham tido, e não é necessário ser como editor, pode ser como autor que tenham tido essa experiência. Pronto, eu sou editora neste momento, enfim, a professora Maria Miguel Carvalho foi antes de mim e nós ainda chegamos a fazê-lo em conjunto num dos números, mas neste momento sou eu que estou a fazer a edição do yearbook do ETEC, que é um anuário, mas é uma publicação anual que sai sempre em dezembro e tudo isso. E tem revisão de pares. A questão é, a revisão tem que ser feita sempre de forma dupla, não é? Não pode ser apenas um revisor. Ou o segundo revisor pode ser considerado um editor, porque normalmente o editor que remédio tem, se não ler tudo, não é? E bem nos sai do corpo. Como eu disse logo no início, o processo de revisão é sempre decidido pela revista, portanto não há um padrão ético geral bom e outro que seja mau, ou seja, a revista decide e depois só tem que o cumprir. É possível que, por exemplo, na área das humanidades, há muitas revistas que só são que a revisão por pares é só feita pelo conselho editorial, não tem revisores externos, e desde que seja feita uma boa revisão por pares e seja de facto uma revisão por pares e não apenas uma leitura sem grandes comentários, está tudo bem. Conselho editorial, estamos a falar de quantas pessoas? Quantas pessoas são necessárias para termos um conselho editorial razoável? Não há um número padrão definido, mas tem que ser, não podem ser 3 ou 4, por exemplo, tem que ser um número assim mais considerável, diria, sei lá, tens algum número na cabeça, Marisa? Não sei, diria pelo menos mais 10, 15. 10, 15, ok. Muito bem. Sim, eu acho que sobretudo o importante é a questão da diversidade. Okay. E os editores não devem ser todos da mesma instituição, ou os membros do conselho editorial devem ser de instituições diferentes e preferencialmente até de outros países que não o país da instituição. E que lá está, e que não sejam pessoas que estejam lá apenas de nome. Eu conheço 5 pessoas que são muito boas nesta área, vou pôr aqui o nome delas só para que a minha revista fique bem vista. E as pessoas nem sequer sabem que o nome está lá, também acontece bastante, infelizmente. Até podem concordar, até podem concordar em ter lá o nome, mas depois nunca lhes pedirmos para fazerem revisões, não é? Pois há esse problema. Isso já é uma decisão da revista, mas desde que as pessoas tenham concordado em o fazer, em estar lá o seu nome e ou até estejam podem ter disponíveis para disponibilidade, podem pôr o meu nome, mas a minha disponibilidade é muito reduzida, olha, eu este ano não consigo, ou para o ano não consigo, e quando damos por elas, tem lá o nome há 2 ou 3 ou 4 anos, e na verdade nunca fez uma revisão de facto, não é? Daí o conselho editorial também deve ser revisto frequentemente para ir atualizando consoante as pessoas. Para não ficar lá alguém que disse há 10 anos que estava disponível e hoje até já nem se lembra que lá está, e então não faz sentido estar lá o nome. Sei que está aqui uma mensagem privada para a Marisa no chat, podem mandar para toda a gente.
De qualquer maneira, eu vou tomar a liberdade de partilhar a questão, que é a relativa à publicação num pré-print pós submissão à revista. É aceitável um artigo, nós submetemos um artigo à revista e depois vamos depositar esse mesmo artigo nessa versão antes da revisão que faz. Isto pode ser aceitável, aliás, a revista pode definir mesmo que autoriza o depósito do pré-print e isso não ser qualquer tipo de, não ser um problema. É necessário sempre verificar as políticas da revista e para isso eu vou deixar aqui o link do Sherpa Romeo que vos pode ser particularmente útil. Sei que está aqui a Marta da Revista Portuguesa de Educação, não sei se é a Francisca Abreu da Revista Perspectivas, não sei se querem dizer alguma coisa. E a professora Maria do Carmo, da Diacrítica. A pergunta que eu fiz sobre o pré-print já foi minha. Eu vi. Mas era para contar alguma experiência que tenham tido na RPE. Se já tiveram algum problema, alguma retração de algum artigo. Sim, já aconteceu 2 ou 3 casos em que basicamente o autor enviou o artigo e ao mesmo tempo enviou para outras revistas e publicar primeiro nas outras revistas porque nós demorámos mais um pouco e depois fomos a ver e o mesmo artigo estava publicado lá e a diretora teve que intervir. E já agora, se me permitirem mais estes minutinhos, eu sei que já estamos a passar da hora, mas Marta, como é que descobriram que estava a ser publicado noutras revistas? Mas ainda não conseguimos ter acesso ao Tarantino, estamos no processo de... mas basicamente eu copiei o título do artigo e colei no Google e apareceu logo. E apareceu logo. Sim, essa é uma das coisas que os revisores devem fazer sempre. É algo que não custa nada, é só copiar um título ou um parágrafo, colocar no Google, o Google vai buscar a todo lado e é fácil de verificar essa situação. Nem sempre aparece, claro, e às vezes é para isso que servem as ferramentas de detecção de plágio como o Turnitin, mas às vezes não conseguimos lá ir buscar graças ao Dr. Lula, que sabe tudo. Posso fazer uma pergunta rápida, já que passamos do tempo, depois tem muitas, mas enfim. Há casos também que eu fico, que traz alguma preocupação, é quando o artigo passa por todo o processo, pelos revisores, já está, pela revisão técnica às vezes, e de repente recebemos um e-mail do autor dizendo que quer retirar o artigo, porque quer submeter numa revista uma outra revista mais interessante, uma coisa assim, e nós já tivemos todo o trabalho nós tivemos alguns casos assim, e é sempre difícil, né? Porque pelo que eu investiguei, de fato, o autor tem esse direito, mas eu acho que talvez uma maneira seja esclarecer melhor para os autores, né? Como é que isso, e a revista decidir o que se faz nesses casos, e eu vi algumas revistas em que é um formulário, quer dizer, nesse caso, depois que já tenha passado por todas as etapas, aí o autor precisa fazer um pedido formal para retirar o seu artigo e aquilo tem que ser discutido pela comissão, enfim. Tornar a coisa um pouco mais difícil também, né? É clara, mas também difícil. Porque depois que temos todo o trabalho e... A chave aqui para todas as perguntas é ter todos os procedimentos claros e né? na revista. Portanto, se já tiveram essa situação mais de uma vez, é descrever que a partir da etapa X só aceitam retrações com justificação válida e não
dizer que já não querem publicar para publicar noutra revista e aí o autor tem que cumprir. O que eu tenho tentado investigar, mas eu confesso que ainda não consegui uma resposta, né, até que ponto nós podemos também evitar que antes da publicação o autor não tenha esse direito mesmo de retirar o seu artigo, né? Eu ainda não cheguei a uma conclusão aqui nas pesquisas que eu fiz. Se ele tem ou não tem o direito de fazer isso. Suponho que a única forma deva ser ter essa informação no site e, eventualmente, aquelas declarações de que falavam as colegas sobre aqueles compromissos não é? Que as pessoas teriam de assinar quando submetem um artigo, no sentido de, caso aconteça isto, então comprometo-me a não retirar. Pronto, as pessoas estão informadas, comprometeram-se, acho que até é má fé virem retirar mais tarde, não é? Digo eu. Sim, mas aconteceu com a gente. Uma vez foi mesmo, o artigo já estava pronto para produção e o autor quis retirar o artigo. Vocês, mesmo que não peçam a transferência dos direitos de autor, vocês podem pedir o direito à primeira publicação e pedir essa declaração assinada no momento em que achem que é mais conveniente. Isso terá alguma proteção. Sim, Marisa. Obrigada. Pronto, como já passamos uns bons minutinhos da hora, e acho que já tivemos aqui uma boa discussão final. Encerramos por aqui, espero que tenham gostado